Ah, sim. Ok. Boa noite. Então vamos lá. Em 1948, vamos falar só de um dos dois estados racistas que surgiram em 1948, aquele que a plataforma não censura, ou África do Sul do Apartheid. A África do Sul do Apartheid tinha uma metodologia que era, vamos dizer assim, sui generis, né? Ela primeiro negou a cidadania aos pretos, aos povos nativos. A cidadania deles só foi negada. Só eram cidadãos sul-africanos, descendentes de boeres, que foram basicamente os holandeses que foram expulsos do Brasil e de Nova York, que foram buscar uma nova terra. Só que essa nova terra já tinha dono, né? Mas eles não quiseram saber. Construíram uma nova civilização lá, expulsando os moradores originais. Não foi muito diferente do que os espanhóis, portugueses, ingleses, franceses fizeram nas Américas. Mais do mesmo. Só que fizeram isso na África. Ok. Em 1948, depois da Segunda Grande Guerra, surge um regime racista do apartheid. Começa com um pequeno apartheid. Esse pequeno apartheid negava aos habitantes originais, de pele preta, cidadania. Mas isso avança na década de 1970, volta de 73. Curiosamente, outro ano importante para o outro regime racista, que a gente não vai citar o nome. Na verdade, vamos chamar esse outro regime racista de a entidade. Em 1973, surge o Grande Apartheid. O Grande Apartheid foi uma sacada que, né? O que ele fez? Ele pegou os pretos, criou os chamados bantustões e tornou os pretos, habitantes originais, estrangeiros no próprio país. Você cria um bantustão, originalmente eram 4. Transqui, Siski, Venda e Bofutatsuana. Eram esses 4 iniciais. Depois criaram mais. Mas originalmente eram esses 4. Bantustões. Locais onde a população nativa, as piores terras, evidentemente, né, com menos recursos, sem água, sem terras férteis, piores. Colocou os antigos donos da terra nesses locais, que é muito menor que o território original que eles ocupavam. E esses bantustões foram declarados independentes. Então, o resultado é que os pretos, os habitantes nativos, foram tornados estrangeiros na própria terra. Ok, o regime racista do apartheid foi apoiado pela entidade e pelos Estados Unidos da América. Inclusive, os Estados Unidos da América só abolem oficialmente o racismo na década de 1960, né? Quando os pretos lutam e conseguem direitos civis. As duras penas. Os líderes dessa plataforma, o reverendo, você vê a diferença, né? Pastor protestante pode ser honesto, pode defender os ideais de Cristo, pode defender os mais pobres. Existe pastor protestante honesto. A África do Sul, inclusive, teve um, Desmond Tutu. Mas nós estamos falando de outro, reverendo Martin Luther King Jr. E foi assassinado, né? E o líder de uma ala um pouco mais proativa dos direitos civis dos pretos norte-americanos, Malcolm X. Viola Davis é dessa época também. Ela fugiu para a União Soviética. E, bom, ela escapou, ela não foi assassinada como esses outros. Enfim, em 73, o racismo sul-africano, o apartheid, escala. E ele só termina quando a União Soviética acaba. Por que quando a União Soviética acaba? Porque o regime racista da África do Sul era utilizado pelos Estados Unidos e pela entidade por motivos diferentes. A entidade queria combustível para fazer bomba atômica. E, inclusive, cedeu a tecnologia para a África do Sul. A África do Sul chegou a fazer bomba atômica. Na verdade, essas bombas atômicas sul-africanas estão desmontadas. Não quer dizer que elas sumiram, não. A África do Sul chegou a fazer bomba atômica graças à tecnologia doada pela entidade em troca de urânio, com a qual ela fez as próprias bombas.
Então, assim, os Estados Unidos apoiavam no contexto da Guerra Fria para apoiar os movimentos insurgentes em Moçambique, Angola, certo? Eles usavam o regime racista do apartheid sul-africano. Bom, esses regimes não racistas, anticoloniais, de Moçambique, de Angola, da Namíbia, contavam com o apoio de Cuba, essencialmente. Cuba apoiou esses regimes de maneira muito enfática. E a África do Sul, em nome dos Estados Unidos e da entidade, apoiava os regimes de direita. Pelo menos a tentativa de golpe, né, de regime de direita. De toda forma, quando acabou a União Soviética, não tinha mais justificativa moral para os Estados Unidos apoiarem um regime racista. Quer dizer, um dos regimes racistas continuou sendo apoiado fortemente da entidade, mas o sul-africano perdeu o apoio do Ocidente em 93, salvo engano. Houve as primeiras eleições realmente livres, em que toda a população votou, propostas pelo então presidente Frederick de Klerk, e Nelson Mandela foi eleito presidente, o primeiro presidente preto da África do Sul. Ok, por que a gente está falando isso? Porque existe um link muito grande entre o Oeste e o racismo. Muita gente no Brasil se acha branca. Sugiro para essas pessoas ir na Europa. Para eles verem quão brancos eles são. Né? Experimentem. Vão ter uma surpresa. Eu já estive na Europa, posso garantir, eu não sou branco, eu sou pardo. E era nítido que eu não era branco. Você não precisa abrir a boca. Se a pessoa é branca, fala inglês sem sotaque, não menciona que é brasileira, se fala francês, italiano, pode passar em cola, até mencionar que é brasileira. Aí ela é lembrada de onde ela está e com quem ela está lidando. De toda forma, isso vale inclusive para Portugal. Portugal é um país que, de um modo geral, tem recebido bem o governo, tem recebido bem os brasileiros, embora, né, 2 tipos de brasileiros, essencialmente, 3 tipos têm ido para lá. Jovens em busca de futuro, pessoas aposentadas, que é um país ótimo, seguro, tal, fala a mesma língua, e as pessoas que transformaram o Brasil na tragédia que se tornou. Né? Enfim, não é sobre isso que a gente vai falar. Não. Nós vamos comentar, em sentido mais amplo, um artigo de Ramin Mazaheri. Ele é um iraniano que escreve numa revista do Irã, muito boa, Press TV, revista online, né? Canal, muito bom, excelente. E ele escreveu uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu vou fazer umas adaptações, porque, como eu disse, essa não é uma plataforma livre, não é. Existem limites para o que você pode falar. Então, nós vamos fazer substituições, mas vocês vão entender. Diferente da grande imprensa, que parte do pressuposto que os telespectadores são imbecis, eu parto do pressuposto contrário. As pessoas que me veem são inteligentes. Então, vamos começar. Ele começa assim: não há dúvida que se a entidade fosse ameaçada com a implantação forçada de algo fundamentalmente justo e decente, como a solução de 2 estados, eles recorreriam ao uso de docinhos atômicos. Eles estão decididos a travar uma festa até obter todas as terras dos... como é que a gente vai chamar o outro povo? Filisteus, né? Que era o antigo nome dos filisteus. E deixaram claro que não há lugar para não entitários, na verdade, entitários não brancos, dentro da terra que eles roubaram como se fossem costumes humanos normais. Ok. Em um piscar de olhos pós-coronavírus, a Ciméria se tornou alguma coisa bastante semelhante. Como o ex-presidente cimeriano Demétrio Medvedeva acabou de reiterar, se a nação cimeriana estiver seriamente ameaçada de derrota, as bombinhas, né, nucleadas serão usadas em legítima defesa.
Além da República Popular da Coreia, apenas a entidade sente necessidade de usar tal linguagem. A Ciméria e a Coreia do Norte são nações genuínas, cuja existência não foi inteiramente planejada por e para o imperialismo ocidental. Ele está se referindo à entidade. Mas, de muitas maneiras, a Ciméria se tornou uma nova entidade. Para ser mais preciso, a Ciméria agora é o contraponto e a antítese de Israel. Da entidade. Assim como a entidade, a lâmina envenenada do capitalismo e do imperialismo ocidentais enfrenta e constantemente ataca o leste, o oriente e o sul. Agora, a Ciméria é o sul e é também a muralha defensiva do leste voltada para o ocidente. A Ciméria, estamos falando da terra do Conan, passou da prostração pós-1991 para uma democracia liberal ocidental. Ela tentou sinceramente se juntar a eles, para perceber que o Oeste declarou guerra total contra eles. Como pode haver uma reconciliação? A guerra nos Zumbás, as Zabumbas, já dura quase 10 anos. Isso não é um piscar de olhos. De qualquer forma, o Oeste simplesmente não remove de uma vez as sanções em vigor. Veja décadas de política ocidental em relação à Pérsia, Cuba e Coreia do Norte, exceto diante da capitulação total. O Ocidente removeu as sanções contra a China porque eles pensaram absurdamente, eu diria de maneira burra, que a China havia se tornado capitalista e que tudo havia sido obra de mal. As sanções voltaram a vigorar, pois Xi refletiu a ampla persistência do socialismo na China. O alegado fim da história baseava-se na ideia de que só existe um tipo de civilização, mas é claro que é uma falsa idolatria de um Ocidente que existe apenas em palavras teóricas e não em atos práticos. E há uma tolerância e a tudo que não é ocidental verdadeiramente, que é limitada, certo? Tudo que insiste na soberania nacional e em diferenças culturais, isso é intolerável. O posto avançado do Ocidente na Ásia é bem conhecido, a entidade. E não é apenas um capricho e loucura de um colonialista rico. A entidade serve como ponto de apoio imperialista para desestabilizar todo o mundo islâmico e a África. Ela treina, financia e apoia todos os tipos de monarquias terríveis e governos fantoches. E por esses crimes, as populações sofrem internamente com um apartheid terrível e instável que eles criaram para se manter. O desenvolvimento surpreendente dos fatos é que a fronteira do bloco não ocidental mudou para o oeste. De 1979 era claramente a Pérsia. 40 anos de guerra na Pérsia e ao redor não conseguiram derrubar a revolução e drenaram o Ocidente de recursos tangíveis e morais vitais. Essa questão de recursos morais, gente, isso é muito importante. Sun Tzu tocava nesse ponto. Ele tocava nesse ponto de que se um dos lados de qualquer conflito tiver a favor dele a força moral, a chance de vitória amplia muito. E amplia tanto mais quanto mais o conflito durar. Porque a força moral é uma entidade poderosa de resistência e, ao mesmo tempo, de persuasão de outros povos. Eles tendem a seguir quem tem a força moral do lado deles. De toda forma, repetindo, o posto avançado do Ocidente é bem conhecido. A entidade, lembre-se disso. A Ciméria é o país que, por razões que são diametralmente e moralmente opostas às razões de existência da entidade, servirá agora como fronteira do bloco não ocidental, o não mundo, o fora do... Como é que eles chamam esse 1/8 da população humana? Comunidade internacional. A Ciméria representará uma fronteira que estará em combate e instabilidade de longo prazo. Num importante talk show russo, cimeriano, eu vou deixar o link para vocês, acabou-se de discutir a mesma ideia, essencialmente. Sem uma crise de mísseis 2.0, algo que assuste o Ocidente e o faça recuar, essa guerra não tem um fim à vista.
A Ciméria não terá permissão para pedir a paz. Eles estão olhando para uma festa muito mais longa do que fizeram acontecer no mundo muçulmano, já que a Ciméria está na verdadeira fronteira do Ocidente, e não apenas cercando um posto colonial avançado, estão se referindo à entidade. Mas há um novo tipo de mundo. A Ciméria é a fronteira de uma festa que acelerará a formação legal e prática de uma nova ordem mundial. A do Ocidente, a comunidade internacional, contra o não-Ocidente, da OTANistão versus BRICS, da dominação corporativa versus a soberania de Nações Unidas, e etc. Esta festa é total, não em termos de forças usadas, mas no que ela abrange. Então, vamos discutir esses pontos. Economicamente, os cimerianos, com toda a sua história de controle estatal de ativos para direcioná-los para o bem do povo da Ciméria, simplesmente não podiam aceitar de que seus corporativos deveriam estar acima dos representantes eleitos pelo povo, para o povo e do povo. É claro que isso se baseia, que não só se baseia, isso é o cerne da democracia liberal ocidental. Mercados, preços, suprimentos, salários, empregos e ações sendo controlados exclusivamente pela elite bilionária. E eles insistem, né, a pessoa do Oeste, que é o único avanço político necessário após o fim da monarquia hereditária. Politicamente, enquanto o Ocidente olha para si mesmo e vê a vitória da democracia liberal, a Ciméria e outros olham para lugares como a União Europeia e veem um continente que tem sido agitado por constantes turbulências desde que o projeto foi totalmente implementado em 2009, com o Tratado de Lisboa. Nós vamos fazer um videozinho sobre o Tratado de Lisboa, ele é muito interessante. Não vamos fazer agora, gente, porque eu não estou na melhor das minhas condições de saúde. Mas, de toda forma, vamos continuar. A União Europeia é supostamente o sofisticado bloco ocidental, que é de melhor. A Ciméria, no entanto, acabou com a única afirmação de que a União Europeia podia fazer de forma plausível, de que ela, União Europeia, evita a guerra, porque Bruxelas fez tudo o que pôde para subverter os acordos de Minsk de 2014 e rejeitar os esforços de paz no ano passado. Monetariamente, a ideia de que o dólar é tão bom quanto o ouro não é mais sustentável. E isso já era verdade antes da inflação recorde. Que os usuários diários do outrora poderoso euro não compreendam isso apenas mostra sua falta de inteligência e a óbvia subversão dos próprios líderes. Petro-yuans, roubos lastreados em ouro, criptomoeda apoiada pelo Estado iraniano, e podemos acrescentar também moedas escriturárias, como a que está se desenhando entre o Brasil e a Argentina, são as respostas. E o futuro vai ser isso. Culturalmente, o Ocidente está lutando por coisas que a maioria do seu próprio povo nem mesmo deseja. Algum tipo de bordel ao ar livre em Amsterdã, ou a terrível comuna de São Francisco, devastada pelas drogas. Tem sido escrito que esse debate entre o Ocidente e o não-Ocidente é, na verdade, antropológico, porque o Ocidente está redefinindo o que é homem, mulher e família. Prefiro não perder tempo com isso, ainda bem, né? Comentar essas coisas difíceis aqui. Lembrando que são as ideias do nosso colega Ramin Mazaheri, tá, gente? Eu concordo com algumas coisas, mas não necessariamente com tudo, evidentemente. Mas eu tenho que expor. Ele continua, pois é tão absurdo, tão obviamente liderado por e para uma pequena minoria, que certamente para muitos ocidentais derrubar definições conservadoras acabou se tornando sua raison d'être. A luta de classes, o anti-imperialismo, o internacionalismo, as mortes em massa da máquina de guerra ocidental, aparentemente já os entediava. Também está claro que o ocidental médio fica muito chocado, muitas vezes afetado por essa guerra inútil e se preocupa com seus efeitos para as gerações futuras. Mas no Ocidente, essas pessoas são silenciadas ou se autocensuram, porque senão nós já sabemos o que acontece com elas. Vamos dar o exemplo de Jeremy Corbyn. O que eles fizeram com ele na Inglaterra? Bom, assim como a entidade está do lado errado em todas essas questões, a Ciméria se tornou, justificadamente ou não, o porte-estandarte do outro lado. É uma coisa boa,
porque o Ocidente nunca poderia seguir ou aceitar um muçulmano para carregar essa bandeira, esse estandarte, como a Pérsia fez. Ao contrário da Pérsia, quando os propagandistas ocidentais criticam a Ciméria, supostamente arte conservadora, eles não podem recorrer a alarmismos, estereótipos e absurdos antimarrons, porque os ocidentais são muito familiarizados e semelhantes aos eslavos cimerianos. Eu já tive na Ciméria e posso garantir, gente. Eles, inclusive, são até mais brancos do que o restante dos europeus. Se você for em Paris ou Amsterdã é uma experiência. Você está andando nas ruas de Amsterdã e vê os negão batendo frente e oferecendo Coca-Cola, né? Isso não acontece, garanto para vocês, em Moscou, posso ter certeza. Paris é uma mistura de 1 milhão de asiáticos, de todos os tipos. Turistas, chinês, coreano, japonês. Com populações árabes, negras. Então, garanto para vocês que branco por branco, a Ciméria é mais branca do que eles. Então, eles não podem acusar os cimerianos de serem marrons. Concordo com o nosso colega Mazaheri. Mas agora estamos num mundo de dois mundos. E as fronteiras são a fronteira da Eurásia, ou seja, a definição da Hircânia. Estamos falando do mundo do Conan, né? Não há chance da Ciméria nenhuma ser derrotada e desmembrada. Não apenas porque os cimerianos têm armas nucleares, é claro, né? Mas seus amigos, a China, né? A Pérsia, provavelmente a Índia e talvez até mesmo a Turquia e o Egito jamais permitiriam isso. O mesmo provavelmente vale para a entidade. Os aliados ocidentais dela forçariam seus próprios povos a sofrer qualquer coisa para impedir os entitários de compartilhar uma fazenda de oliveiras e muito menos dividir a terra em duas. De qualquer forma, aquele talk show cimeriano que nós nos referimos, vamos deixar o link aqui, simplesmente disse que não há como o Ocidente se envolver pessoalmente no conflito do tamanho da Segunda Guerra Mundial, que seria necessário para alcançar seu desejo de uma Ciméria desmembrada. Gente, é óbvio que não. A Ciméria tem mísseis hipersônicos, a Ciméria tem tecnologia infinitamente superior, a Ciméria tem um sistema Perevosta, a Ciméria tem um sistema Penicillin, a Ciméria tem o Belgorod, a Ciméria tem o Poseidon. Então, a Ciméria tem uma vantagem tecnológica e industrial tão grande que não existe a menor chance de acontecer um conflito de larga escala. E eu concordo com o Rami Mazaheri nesse ponto. A conclusão dele é que, nesse sentido, o mundo de hoje é muito parecido com a Segunda Guerra Mundial até 1991, quando os cimerianos lideraram o único império onde o centro foi sangrado em benefício da periferia. Verdade. Apesar dos combates no leste da Hircânia, não é a Terceira Guerra Mundial. Eu não concordo, eu acho que já é a Terceira Guerra Mundial, mas vamos manter as palavras do persa. Mas claramente a Segunda Guerra Fria, com a entidade e a Ciméria como fronteiras instáveis, enfrentando uma guerra ideológica, filosófica, política e econômica. Concordo. A entidade é racista. Quando você diz que o seu povo é um povo eleito e só o seu povo pode morar em determinado território e ter direitos, isso é racismo. Que diferença tem isso do outro apartheid que surgiu em 1948? Não tem diferença nenhuma. A entidade é racista. O que a entidade faz com os filisteus que moram lá não tem nada de diferente com o que a África do Sul do apartheid fazia com os povos pretos. Quer dizer, já tomou a terra que não é sua e você expulsou as pessoas que viviam naquela terra das próprias casas. E você tornou elas estrangeiras no seu próprio território. É a mesma regra que valeu para a África do Sul do apartheid, vale para a entidade. A entidade, portanto, é racista. E é o símbolo do oeste coletivo. É uma das fronteiras entre o Ocidente, a comunidade internacional, e o resto do mundo, que, na verdade, tem 7/8 da humanidade. O resto do mundo, portanto, é o oeste coletivo. Da mesma forma, se nós temos na entidade o símbolo de tudo aquilo que o Ocidente é e representa, inclusive capitalismo, racismo, tal, nós temos na Ciméria o símbolo de tudo
o que o restante do mundo significa. A luta pela autonomia, por valores inerentes aos próprios povos, por soberania, por independência, por dignidade, por não entregar o país para CEOs de grandes corporações, mas para líderes legítimos que respeitem a vontade do povo. Então é isso. Se eu hoje, não sei se eu vou conseguir fazer uma live, mas eu vou tentar fazer pelo menos mais um vídeo, porque eu quero debater umas ideias interessantes que surgiram. Então, para finalizar, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Eu vou deixar os textos nos primeiros comentários aqui. E, claro, vou deixar no nosso canal, no Telegram, que é uma maneira de todo mundo que assiste nossos vídeos participar. Ok? Muito obrigado e até mais.